desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Amém, irmãos. Graça e paz, boa noite. Vamos chamar aqui à frente as nossas crianças para a gente estarmos orando. Liberar as crianças para a salinha. Obrigado. Vamos orar. Estenda sua mão. Senhor, nós oramos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ministrar sobre a vida destas crianças, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção em especial em cada uma delas, Senhor. Nós te pedimos que, ao estar naquela salinha, a professora juntamente ali com elas venham ser edificadas, Senhor. Que elas se desenvolvam, cresçam, Senhor, perante a ti e perante a sociedade, sendo resposta de uma igreja de oração e uma igreja firmada na palavra. Abençoe a vida destas crianças e abençoe as professoras que têm lutado, que têm batalhado para levar a palavra ao entendimento destas crianças. Assim nós oramos, impetramos a bênção em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade à série de salmos de romagem. Nós já estamos aqui a 8 salmos, são 15 salmos, vai do 120 ao 134. É um salmo a qual vai nos relatar, é um conjunto de salmos, melhor dizendo, qual vai nos relatar a peregrinação do povo de Israel, a peregrinação do povo de Deus, e trazendo para o presente a caminhada do povo na vida cristã. E a partir disso, hoje nós vamos fazer a meditação nos Salmos de número 128. Nós já vimos aqui os Salmos 126 e 127. Por que eu estou trazendo esses 2 salmos anteriores? Porque faz uma trilogia esses 3 salmos, 126, 127 e 128. 126 vai falar da restauração do povo de Israel. O povo a qual nós vimos estava no cativeiro. O povo ficou 70 anos fora da sua terra. Então, o Senhor levanta o rei Ciro da Pérsia. O Senhor, a partir dele, faz um indulto para libertar o seu povo e para voltar a reconstruir a sua vida na cidade de Israel. E nós vemos no Salmo de 127, como foi pregado semana passada pelo evangelista Diego, a qual ele fala da reconstrução das famílias. As famílias voltaram a frutificar na terra. As famílias voltaram a ter seus filhos, ou seja, receberam uma nação, receberam a família, e agora no Salmo 128 vai falar do cuidado e da gestão dessa família, da bênção que é a família na presença do Senhor. Então vamos fazer a leitura do Salmo de número 128. Vai dizer assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Senhor, lemos a tua palavra. Que ela venha, Senhor, edificar a nossa vida, que a tua palavra venha no mais profundo do nosso ser, que possa despertar a nossa mente, trazer calor no coração e trazer boas ações a partir de nós, que a tua palavra haja em nós e através de nós. Essa é a nossa oração e petição em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje quem pregaria era o pastor Fábio.
Só que o pastor Fábio, hoje, ele teve um imprevisto. Ele ficou preso ao trabalho e não deu tempo dele chegar para ministrar a mensagem. Então, ele me ligou e pediu para que eu desse continuidade à ministração do salmo a qual ele traria hoje. E é isso que nós vamos ver. O Salmo 128 vai mostrar duas palavras-chave a qual destoa da nossa sociedade atual. O que diz a palavra? O que diz o versículo 1? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Ou seja, isso aqui quer dizer uma bem-aventuranças. Em outras traduções vai dizer, bem-aventurado é quem teme ao Senhor e obedece a tua palavra, obedece os seus mandamentos. Assim Jesus também trata no Sermão do Monte, Mateus, no capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. E quando inaugura Salmos, no Salmo de número 1, fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui a gente vê dois contrastes. A gente vê o contraste daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, naqueles que vivem ao redor dos pecadores e vivem comungando dessas práticas do pecado. E aqui nos Salmos de número 128, já no primeiro versículo, a gente vê aquele que teme ao Senhor. Então, aqui a gente vê dois contrastes. Nós podemos olhar para a sociedade atual e ver duas cidades andando em conjuntos. Nós vemos as cidades do homem que vive em pecado, em queda, em ruína. E nós vemos a cidade de Deus, que é a cidade daqueles que buscam em Cristo Jesus a santificação. Agostinho de Hipona, ele tem uma grande obra que se chama Cidade dos Homens e Cidade de Deus. Ele vai falar que a partir da queda em Gênesis, ali no capítulo 4 em diante, a qual Caim começa a desenvolver uma civilização. Essa civilização é uma civilização caída, é uma civilização arruinada, é uma civilização que anda, como o salmista relatou no Salmo de número 1, no versículo 1, aqueles que estão na roda dos escarnecedores, mas bem-aventurado é aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e dos pecadores. Então, essa geração que faz parte da cidade de Deus é a geração que é em 7. A partir de 7, a geração começa a invocar o Senhor. E essas cidades, elas até hoje, elas andam em paralelo. A gente faz parte do povo de Deus, mas ao mesmo tempo a gente está caminhando com o povo ímpio, o povo que ainda não recebeu a graça da salvação através de Jesus Cristo. E aqueles que recebem a salvação através da graça de Jesus Cristo têm um chamado. Qual é o chamado? Temer o Senhor, ou seja, ter reverência pela pessoa de Jesus Cristo e pelo Senhor Deus Pai. Então nós entendemos aqui que aquele que é discípulo do Senhor, que caminha nessa sociedade paralela uma à outra, ela tem que ser destaque, ela tem que ser luz, ela tem que refletir a qual aquilo ela foi chamada, ou seja, reverenciar o seu Senhor e obedecer os seus mandamentos, ou seja, viver de acordo com a sua palavra. Muitas vezes, e aqui fala sobre a felicidade. E que felicidade é essa? Qual felicidade que nós temos ao temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos? Nós vivemos numa sociedade que cada um busca a sua felicidade. Nós vivemos em uma sociedade hedonista, uma sociedade que se move ao prazer sem pagar qualquer tipo de preço, um prazer a qual você busca de maneira incansavelmente, ou seja, você é frustrado porque esse prazer é vazio e esse prazer não é saciado de forma nenhuma. Mas nós temos um prazer diferente, e nosso prazer ao receber a obra da salvação é temer o Senhor e obedecer a sua palavra. Nós vamos ver que um grande psicanalista, Sigmund Freud, ele vai dizer que a felicidade pertence a cada indivíduo. E cada indivíduo deve buscar a sua felicidade, porque o problema da não felicidade
é individual a cada um. Ou seja, se você não obtém felicidade, me desculpe o termo, é problema seu. Corra atrás da sua felicidade. Mas nós temos outro caminho. Qual é o nosso caminho? Como Jesus relatou lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4, versículo 34. Qual é a felicidade do nosso mestre? Vai dizer assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A nossa felicidade deve ser fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E como nós vamos descobrir a vontade de Deus para nossas vidas? Nós vamos descobrir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando nós voltarmos à centralidade da palavra de Deus, que aí nós iremos temer o Senhor, nós iremos reverenciar o Senhor, porque Ele entregou o seu Filho para uma geração pecadora, geração no sentido de todos nós, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus manifestou a sua glória no seu Filho unigênito. O seu Filho veio, morreu, ressuscitou e disse: aqueles que morrerem comigo, ressuscitarão comigo no último dia. E agora, meus irmãos, nós vamos para o versículo 2. Então, nós vimos aqui que a base de uma vida cristã, a base de um povo que retornou para a sua nação, um povo que recuperou a sua identidade no Salmo de 126, um povo a qual no Salmo 127 começou a frutificar novamente, as famílias começaram a se encher, começaram a chegar netos, filhos, bisnetos, e agora, como essa família vai viver? Essa família vai viver de acordo com os preceitos de Deus. E a partir daí ela vai viver uma vida em sociedade. Ela vai viver uma vida que no trabalho ela irá glorificar a Deus. Versículo 2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Aqui o salmista está relatando daquele homem ou daquela mulher a qual trabalharia, hoje aplicando para a sociedade mais moderna, a qual todos nós trabalhando, todos nós, graças a Deus, temos uma profissão, exercemos um papel que glorifica a Deus. Mas qual é o nosso papel? É trabalhar afinco, mas não idolatrar o nosso trabalho, mas é nós pegarmos o nosso trabalho e fazer o melhor, porque nós não estamos servindo ao homem diretamente, nós servimos a um chefe, mas diretamente nós estamos servindo ao Senhor. Então nós trabalhamos nós trabalhamos de forma singela e com pureza de coração. Então, do fruto do nosso trabalho, nós comeremos. Nós temos aqui 3 palavras-chave desse versículo. Ó. Das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Uma vez que você teme ao Senhor, uma vez que você tem uma vida de intimidade com o Senhor, uma vez que você conhece os seus mandamentos, você saberá que o Senhor, Ele é o fecundador da terra. O Senhor é Ele que garante o sustento, tanto do justo quanto do ímpio. É o Senhor que faz o broto nascer. É o Senhor que faz o sol raiar todos os dias, seja para o justo e para o não justo. Então é o Senhor que segura na mão do teu povo e garante a ele, se ele trabalhar, ele comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então ele mostra aqui que ele que é o sustento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, Moisés vai falar para o povo, depois que o povo já está nas planícies de Moabe, para adentrar a terra prometida, ele lembra o seu povo, ó, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que juro a teus pais, como se vê neste dia.
Então aqui Moisés está mostrando ao povo, ó, vocês vão entrar na terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra que é frutífera, dada pelo Senhor, mas lembre-se do Senhor teu Deus. E aqui não é diferente, o salmista está nos mostrando que nós iremos sim comer do fruto do nosso trabalho e que nós seremos felizes e prósperos, porque nós iremos lembrar, através de guardar os seus preceitos na nossa mente, no nosso coração, nós iremos lembrar que é o Senhor que tem fecundado em nossas vidas. Então, uma certa vez, um autor, Augusto Nicodemos, ele vai falar esse paralelo com o livro de Eclesiastes. Ele vai mostrar que em Eclesiastes, Salomão, ele obteve todas as riquezas. Salomão era um homem muito próspero, ele era um homem muito rico. Salomão também, de certa vez, ele se propôs a investigar a vida debaixo do sol. E Salomão, quando ele olha para essa vida debaixo do sol, ele olha para a vida fora da perspectiva sem Deus. Ele não olha para a vida como ela é, com Deus presente na vida, mas ele olha para a vida sem Deus, com afastamento de Deus. Ele se propõe a identificar o sentido da vida nela mesmo. E o que nossa sociedade atual tem feito? Buscado sentido na vida como ela é. Viva a vida como ela é. Viva a vida como ela se apresenta. Não existe um Deus, não existe um Senhor. E assim Salomão, um grande homem, também viveu. Ele se propôs, se você ler lá no capítulo 1, no capítulo 2, vai dizer que ele faz essa investigação. E ele vai ver que tudo isso que ele conquistou, toda a sua riqueza, ele era um governador, um homem político de muitos bens, de muita terra, ele vai falar que tudo isso é inútil. Ele vai falar que é vaidade, tudo é vaidade, vaidade. Ele vai dizer que a vida é como um vazio, é como uma bolha de sabão. Ao você furar a bolha, você encontra o quê? Nada, você só encontra vazio. Ela tem forma, a bolha de sabão ela tem forma, a vida ela parece até ter forma, mas quando você fura aquela bolha, quando você começa a enxergar aquela vida sem Deus, é uma vida vazia e uma vida de frustração. Então, é isso que a gente vê. Porque um homem, mesmo tendo pouco, ou um homem também tendo muito, isso é bênção de Deus, o muito com Deus também é muito bom, você beber e gozar do seu trabalho, você desfrutar, ter uma boa vida, dar uma boa vida aos seus filhos, dar uma boa vida à sua esposa, poder contribuir na obra do Senhor, isso é maravilhoso. Mas também viver com pouco com Deus é muito. Por quê? Porque nós atingimos o nível a qual nós entendemos que nós temos o quê? O contentamento. A melhor coisa que tem para um homem, para a mulher cristã e o homem cristão é ter contentamento naquilo que Deus lhe proporciona. Lógico que você vai fazer aqui, você vai trabalhar, você vai buscar se formar, você vai buscar ter um bom salário, você vai buscar ter uma boa situação de vida. Mas você vai entender que tudo está sob o controle de Deus. E o contentamento se dá tanto no pouco quanto no muito, porque se fosse assim, as pessoas que têm muitas riquezas não estariam beirando o suicídio, porque de todo o materialismo que ela possui, nada faz sentido. O que nós temos visto? Pessoas de condições financeiras enormes que poderiam buscar felicidade em todos os locais, felicidades em todas as outras coisas, buscar felicidade aonde quer que ela quiser. Ela quer encontrar felicidade na Grécia, ela vai à Grécia porque ela tem dinheiro. Ela quer encontrar felicidade na Europa, ela vai encontrar porque ela tem dinheiro. Mas será que ela vai realmente encontrar essa felicidade? Será que ela, achando que está buscando felicidade, a verdadeira felicidade está na pessoa de Jesus Cristo? Não há verdadeira felicidade a não ser no contentamento no que Deus tem para a minha e a sua vida. E o maior contentamento que Ele nos dá é a obra de Cristo Jesus, selada pelo Espírito Santo. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, vai dizer: de fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro. Olha, eu achei uma riqueza. Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo: Timóteo, a piedade com contentamento é a fonte de lucro
da sua vida. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 4, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso, ele vai falar o quê? Sei passar necessidade, sei ter riqueza, sei passar frio, sei passar nudez, sei também ter riqueza, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em todos os momentos, em todas as situações, eu estou firmado em Cristo, pois Ele é aquele que me fortalece. Pois o Senhor enviou o seu Filho para que nós fôssemos firmados nele. Então, tudo nós podemos. Aqui não está falando de questão material, mas está falando de uma vida por completo em Cristo Jesus. Isso quer dizer vida espiritual, vida material, vida conjugal, vida na comunidade cristã, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o Senhor vai te fortalecer para viver em todas as situações da sua vida. Versículo 7, ainda em Timóteo, no capítulo 1, na 1 Timóteo, vai dizer assim, ó, pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Hoje eu presenciei um momento fúnebre, a qual nós estávamos ali, e realmente você vê que no caixão você não leva nada. Você, no máximo, leva flores. Ou seja, a matéria se desfaz, a matéria volta ao pó. Mas a graça que nós temos é ter a certeza da salvação. Pois quando você morre com Cristo, você ressuscita com Cristo. É só uma breve passagem. Então, nós iremos também trabalhar, ter, mas nós somos chamados a usufruir daquilo que nós temos. Porque o tempo passa, as coisas passam, e nós às vezes não conseguimos contemplar aquilo que o Senhor tem dado na nossa vida. Hoje o motivo de muitas crises existenciais, muitas crises emocionais é a falta de contemplação. Às vezes, o tédio da contemplação é muito bom. Às vezes, você parar e observar um nada, tendo tudo, é muito bom, porque o Senhor te deu o descanso, porque o Senhor te deu contentamento naquilo que Ele tem lhe dado. E versículo 3, agora vai falar da família, vai falar da esposa e vai falar do filho. Ora, primeira base de uma família a gente viu, que é o quê? Temer o Senhor, seguir seus mandamentos. Segundo, nós vimos o trabalho e a prosperidade dele, daquele que teme ao Senhor. E agora nós vamos ver como uma família saudável se organiza, como é que ela vive debaixo da palavra de Deus. Vai dizer assim no versículo 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Provérbios, no capítulo 31, versículo 10, vai dizer, um casamento feliz é melhor do que riquezas e finas joias. Provérbios 18, 22 vai dizer, quem acha uma esposa achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. Aquele que encontrou da parte de Deus uma colaboradora idônea, aquela que participa juntamente com o homem do propósito de glorificar a Deus, ele encontrou um bem muito valioso. Ele encontrou um bem a qual lhe fará bem, porque esse é o papel da mulher virtuosa juntamente com o homem temente a Deus. E vai dizer aqui, sua mulher, ou em outras traduções, tua mulher. Em primeiro ponto, nós vamos destacar o mandamento divino dado no jardim do Éden. Quando fala tua mulher, quer falar da relação entre o homem e a mulher. O preceito divino no casamento é a união entre homem e mulher, é a união heterossexual. O preceito divino estabelece a relação entre homem e mulher. Um casamento monogâmico, um casamento monossomático, ou seja, é a união selada entre o homem e a mulher com a chancela do Espírito Santo. Então, se nós olharmos agora também para a sociedade atual, nós não vivemos
esse preceito. Hoje em dia, tudo é invertido ao prazer do homem. E quando fala novamente sua mulher, numa segunda característica, está falando da vida de intimidade, da vida privada de um casal. Diferente, como relata o texto bíblico, daquela vida promíscua do homem que busca a meretriz, do homem que busca a mulher da rua, a mulher da noite. Ou seja, aqui fala que o homem deve estar juntamente com a sua mulher no seu recinto, na sua intimidade. Porque no terceiro ponto ele vai dizer, quando fala tua mulher, sua mulher, e quando ele linka a mulher, a questão da videira, a questão do vinho, vai mostrar que a mulher não tem um papel só de ser frutífera, mas você encontrar uma esposa, a mulher a qual é sua companheira, é você ter momento de prazer com ela, é você ter momento de festividade com ela, é você ter momento de alegria com ela, porque o vinho na época simbolizava uma riqueza, o vinho na época simbolizava uma abundância. Então você encontrou a sua esposa, ela terá valor para você, ela te dará uma felicidade e vocês festejarão. E depois fala do filho, e esse filho será como? Esse filho será como o azeite. Vai falar do seu filho como brotos de oliveira. Ou seja, tanto o vinho quanto o azeite são simbologias daquela época que demonstravam riqueza, que demonstravam recompensa. Ou seja, um homem que encontrou a sua amada, a sua esposa, que tem ela como uma videira, e o seu filho como um broto de uma oliveira, ele encontrou uma recompensa, ele encontrou uma riqueza da parte do Senhor. E essa riqueza está onde? Está no momento ao qual nós temos perdido na sociedade, o momento de comunhão. Vai dizer aqui o próprio versículo 3, ao redor da sua mesa. E será que nós temos valorizado os momentos de mesa com a nossa família? E agora nós vamos para o versículo 4, que vai dizer assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A partir disso tudo, novamente o salmista afirma que a bênção do Senhor sobre o homem, o princípio de toda sabedoria, é um homem que tem temor ao Senhor. Porque de nada adianta o homem ter prosperidade na sua vida material, na sua vida conjugal, ou seja, em todos os outros aspectos, se ele não for um homem que é temente ao Senhor. E nós vamos ver que tanto a prosperidade sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a família, isso vem em decorrência da bênção divina sobre a vida daquela família, da vida daqueles que temem e obedecem o Senhor. E agora nós vamos caminhando para o final, para os últimos 2 versículos. Versículo 5 vai dizer que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. O bem-aventurado, aquele que tem a bem-aventurança, é aquele que começa a ser patriota dentro da sua casa, é aquele que levanta a bandeira da sua família, é aquele que cuida do rebanho que o Senhor deu dentro do seu lar. Então, a verdadeira bem-aventurança está naquele que teme ao Senhor, naquele que obedece ao Senhor e naquele que vive a prosperidade do povo de Deus. É aquele também que contempla as bênçãos de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja. Então, uma bem-aventurança nossa é olhar também e ver a prosperidade do quê? Do pessoal que está em nossa comunidade também de fé. Porque aqui fala de Sião. Sião era um monte que estava onde? Em Jerusalém. Jerusalém era a capital do povo de Deus, aonde aconteciam as práticas religiosas
e a vida política. E quando o povo se reunia nas festividades, ou uma vez ao ano, para ali praticar os seus atos como a lei mandava, tinha alegria, tinha comunhão, tinha sacrifício, tinha oferta. Então o povo também se alegrava com a prosperidade do povo de Deus. O povo se alegrava em ver as famílias ao redor ali naquele momento de comunhão. A igreja é chamada para nós juntos olharmos para a nossa comunidade de fé e se alegrar com a sua prosperidade, a prosperidade da vida dos nossos irmãos, das famílias dos nossos irmãos, porque uma igreja sólida, uma igreja saudável, é uma igreja que cada um contempla a prosperidade do outro, pois será uma igreja próspera perante ao Senhor e uma igreja firmada, estabelecida e próspera na sociedade, trazendo razão e sentido à fé que professa. Versículo 6 e último. E veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. O homem temente a Deus se alegra por uma descendência piedosa que terá continuidade. O nosso papel como igreja é formar outra geração a qual teme ao Senhor, a qual tem reverência pelo Senhor e obedece os seus mandamentos. O nosso papel como igreja é passar a palavra de Deus adiante em transparência, conhecimento e clareza, e de forma pura, genuína, para que assim o Senhor transforme o coração de cada um de nós. E assim como o salmista viu, assim como o salmista relatou, nós iremos viver a bem-aventurança daqueles que temem e obedecem ao Senhor. Porque lá no Salmos de número 1 nós vimos que a bem-aventurança é aqueles que não sentam à roda dos escarnecedores, é aquele que não se assenta à roda dos pecadores, é aquele que não segue o conselho do ímpio, mas é aquele que fielmente segue a palavra de Deus. Esse é o bem-aventurado, esse é um papel de um discípulo de Cristo, esse é o papel de cada um de nós como participantes e membro do corpo de Cristo. Viver os mandamentos do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos a um louvor e depois a uma oração. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Yahweh, tens meu coração. Yahweh, a minha canção. Yahweh, tens meu coração. Amém, irmãos. Vamos orar. Se você quiser, pode ficar de pé. Se você quiser, fique no seu lugar. O importante agora é nós rasgarmos na presença do Senhor o nosso coração. Então iremos orar ao Senhor clamando: Senhor, me ajude a temer ao Senhor, me ajude a ter reverência por Ti. Senhor, me ajude a seguir os Seus preceitos, a Tua palavra, os Teus mandamentos, pois assim eu sei que eu irei bem. Assim eu sei que eu e minha família iremos bem. Assim nós sabemos que a nossa comunidade de fé está no caminho a qual ela foi chamada. Senhor, nós te pedimos
a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, nós não queremos ser como aquele a qual o salmista relata no Salmo de número 1, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, aquele a qual segue os conselhos do ímpio. Nós queremos ser aqueles que não faz nada disso, como se inicia o próprio Salmo de número 1. Bem-aventurado é aquele que está afastado do escarnecedor. Bem-aventurado é aquele que está afastado do pecador. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho do ímpio. Nós queremos ser assim bem-aventurado, tendo temor do Senhor. Nós queremos ser bem-aventurado, sendo reverentes à Tua palavra, conhecendo os Teus mandamentos, aplicando os Teus mandamentos na nossa vida. Senhor, nos ajude a cada dia mais fazer como Teu Filho fez. Nós queremos ter a nossa felicidade firmada na rocha que é Cristo. Nós queremos falar que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Deus. A nossa alegria é a alegria de temer o Senhor, obedecer a Tua palavra e ser fiel a Ele. Senhor, nós Te pedimos, frutifique o nosso trabalho, que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Nós queremos ter um espírito de contentamento em nossa vida. Senhor, nós queremos olhar e contemplar tudo aquilo que o Senhor fez. Senhor, nós queremos temer ao Senhor, nós queremos ser esse bem-aventurados, nós queremos ver a prosperidade do Teu povo, nós queremos ver a bênção de cada irmão sendo renovado pela porção do Espírito Santo. Senhor, nós queremos viver uma comunidade de fé saudável, uma comunidade que se entrega em oração, uma comunidade a qual não negocia o evangelho puro, o evangelho das sagradas escrituras. Nós queremos ser resposta para essa sociedade presente, uma sociedade que cria a sua própria felicidade, uma felicidade que não tem limites, uma sociedade que cria o seu próprio Deus em troca de prosperidade, uma sociedade que cria suas próprias leis, os seus próprios mandamentos. Mas nós queremos ser essa cidade de Deus fortalecida, que é temente ao Senhor e que segue até as últimas consequências a Tua palavra. Senhor, se tem alguém de nós que ainda não conhece ao Senhor, que o Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra, ela venha a ser despertada, venha a ser transformada, que os grilhões venham cair, que sua mente seja transformada, que haja a retirada dos tampões do seu ouvido, das escamas da sua vista, da dureza do teu coração, e que o Senhor possa dar um coração de carne, um coração que bombeia sangue, mas bombeia a vontade de fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, nos ajude a caminhar. É necessário que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça e fique evidente em nossa vida. Essa é a nossa oração e petição nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estou